Olá, graça e paz, amados. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 15, 16 e 17 de 2 Reis. Eu quero começar destacando 4 pontos com você. O primeiro ponto é que, nesses 3 capítulos, nós vamos observar o relato de vários personagens. E por algum momento pode parecer um pouco difícil de entender. É porque nós estamos falando tanto de Israel como de Judá. O segundo ponto que eu quero falar com você é que esses 3 capítulos compreendem um período muito longo da história. Se lermos de forma rápida, pode ser que isso fique desapercebido. O terceiro ponto que eu quero falar com você é que esses 3 capítulos estão trazendo para a gente, mostrando um período de transição, um período muito importante na história. Esse período de transição pode ser melhor compreendido se nós estudarmos um pouco mais, acompanharmos, lermos sobre os profetas que viveram nessa mesma época, como por exemplo o profeta Oséias, o profeta Isaías, o profeta Miqueias, ok? O quarto ponto que eu quero falar com você é que, embora nós vamos observar o relato da história de vários reis, não dá nesses 3 capítulos para nos aprofundarmos sobre a história desses reis. E se estudarmos 1 Crônicas e 2 Crônicas, vai dar para entender um pouco melhor a história desses reis. Mas vamos lá. O capítulo 15, ele já começa contando a história do rei Azarias, a quem a Bíblia também chama de Uzias. Ele foi um rei muito importante no reino de Judá, o reino do sul. Através do reinado de Uzias ou Azarias, o povo passou por um avivamento econômico e, em parte, até mesmo um avivamento espiritual. O que acontece é que, a partir daí, o texto começa a relatar uma sequência de reis fracos que tiveram seus reinados de forma desastrosa. Nós vamos observar, eu fiz um pequeno resumo e quero ler com você aqui. Jeroboão II teve um filho chamado Zacarias, que teve o seu reinado interrompido por uma rebelião, onde Salum assumiu o reino de Israel e pouco tempo depois, Menahem fez uma rebelião contra Salum e assumiu o reino. Menahem reinou e teve um filho chamado Pecaías. Pecaías também teve o seu reinado interrompido por uma outra rebelião, dessa vez agora feita por um homem chamado Peca. Peca teve o seu reinado e também teve o seu reinado interrompido por uma rebelião, mas agora por um rei chamado Oséias. Esse, o último rei a reinar sobre Israel. Nós podemos perceber aqui um padrão que foi estabelecido. Padrão desastroso, né? Depois da gente falar sobre esses reis fracos que tiveram seus reinados de forma desastrosa sobre Israel, a Bíblia ela vai voltar a falar sobre a história de Judá. E agora ela volta a falar sobre o rei Jotão, filho de Uzias, e vai relatar sobre uma batalha. Essa batalha pode ser também melhor compreendida se lermos o capítulo 7 de Isaías. O capítulo 16 de 2 Reis começa a falar sobre Acais. Acais, ele era filho e sucessor de Jotão. A Bíblia diz que, ao contrário de Davi, seu antepassado, Acais, ele não fez aquilo que agradava o coração de Deus. Acais andou nos mesmos caminhos dos reis de Israel. E ele chegou a queimar o seu próprio filho como sacrifício, imitando exatamente os costumes detestáveis, deploráveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Acais, como rei de Judá, se tornou servo dos assírios. No versículo 7 do capítulo 16, a Bíblia diz que Acais enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou teu servo e vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Assíria e de Israel que estão me atacando. Ele foi um rei que a Bíblia vai mostrar que caiu na idolatria e só ficou lembrado pelo mal que fez a Judá. O capítulo 17 vai falar sobre um rei chamado Oséias. Por favor, não confunda o rei Oséias com o profeta Oséias. São personagens diferentes da história, ok? E o capítulo 17
vai relatar que chega um momento que Oséias se torna preso e Samaria, juntamente com todo o reino de Israel, ela é sitiada por 3 anos. Ela então é conquistada e todos os israelitas são deportados para a Síria. É um fim muito trágico, não é, irmãos? Um fim muito trágico de uma história que foi relatada de forma exaustiva lá nos profetas, nos livros proféticos. O Senhor, por diversas vezes, fez advertências para que eles não passassem por isso que eles passaram. O Senhor, por diversas vezes, através dos seus profetas, advertiu para que eles não passassem por isso, para que isso não acontecesse. Que fim trágico. Mas a Bíblia ela vai mostrar exatamente o porquê desse fim. Nos versículos 11 a 14, eu não vou ler agora esses versículos, mas você pode ler depois. Eu quero só fazer um breve relato. Os versículos 11 a 14, o capítulo 17, vai dizer que em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram do Senhor a ira. Mas a Bíblia diz que eles não quiseram ouvir o Senhor. Eles foram obstinados, fecharam o seu coração, assim como os seus antepassados que não confiaram no Senhor. Agora imagine só, amados. Deus vai e expulsa um povo idólatra de Canaã para dar essa terra ao povo de Israel. Então esse povo que agora entra na terra, esse povo passa a agir com as mesmas práticas idólatras que o povo de Canaã praticava. Por que então que Deus deveria continuar protegendo este povo idólatra que estava agora naquela terra? Do mesmo jeito, eu e você, nós que já ressuscitamos com Cristo, nós que já estamos assentados à direita de Deus, juntamente com Cristo, nós que fomos libertos deste mundo, nós que fomos transportados de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor, nós que possuímos as realidades da nova criação em Cristo Jesus. Qual é o sentido de uma vez que fomos libertos, de uma vez que conhecemos tão grande salvação, voltarmos a praticar práticas mundanas, que outrora éramos escravos? Reflita sobre isso, pense sobre isso. Amados, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, ativa o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo. Compartilhe também nas suas redes sociais e com pessoas que você conhece, para que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, alcance a outros também. Shalom!